Nada nos dias de hoje caminha longe da tecnologia e da informação. O mercado pede, aliás, o mercado exige isso. E é por isso que é o tema da entrevista dessa semana. E eu recebo hoje Naldo Dantas, gerente executivo de tecnologia e informação da Federação das Indústrias do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo. Prazer, Dani. Prazer é todo meu. Naldo, a Fins está passando por um processo sucessório e eu conversei com Paulo Baraúna, que é o futuro presidente, e ele disse o seguinte, que é preciso olhar para a tecnologia e informação das indústrias, é preciso cuidar disso, esse é o caminho, né? Sem dúvida nenhuma, você quando tem que concorrer no mercado, competitividade é chave, e competitividade se faz por incorporar tecnologias novas, soluções existentes e com inovação. Arriscar naquele espaço que ninguém nunca foi. E para isso a Findes é um parceiro fundamental. Nós temos estruturas para poder apoiar não só o pequeno, como o médio empresário, como o microempresário, para que ele comece essa jornada de maneira firme. E o papel, qual é o papel exato da tecnologia e da inovação no crescimento e no avanço do setor industrial? São várias funções. A primeira é você trabalhar na geração de valor, ou seja, ter produtos com maior valor agregado, atingindo mercados novos, e isso significa trabalhar o produto, colocar novas camadas de software, novos fatores, novas resistências, fazer upgrade dele, colocar coisas de sensoriamento a ficar inteligente, ou seja, criar novos produtos, novas receitas. Esse é um caminho. O outro caminho é trabalhar no custo, na produtividade, que é trabalhar com tecnologia, seja na sua linha de produção, seja aqui nessa operação tua, do que eu posso incrementar com tecnologias novas para poder, com o mesmo grupo, entregar mais, com mais qualidade. Então, são duas frentes que trabalham tecnologia e inovação. E quando a gente fala de tecnologia, ela é necessariamente algo que obriga a investir, gastar muito dinheiro? Definitivamente não. A gente está rodando agora no Brasil inteiro e a Findes é um parceiro importante. A gente está rodando com um programa chamado Brasil Mais Produtivo. O que é isso? É entrar na empresa, entender como que a produção é feita, como os processos ocorrem, identificar gargalos, restrições e repensar a maneira de fazer as coisas. A gente tem empresas que têm ganho de 20%, 60% de produtividade. A gente tem uma construção diferente que não passa pelo investimento. E inovação não é sinônimo de comprar equipamento. Inovação não, mas tecnologia sim. Não necessariamente. Tecnologia é muito método. As pessoas confundem tecnologia como comprar equipamento. Métodos diferentes de manufatura, usar a manufatura enxuta, que é redesenhar processos, você digitalizar processos, isso não passa necessariamente por você ter que comprar equipamentos. Passa por você redesenhar a maneira como você produz. Entendi. Na minha cabeça também, quando fala-se, né, de tecnologia e inovação, eu consigo entender que, pelo menos eu enxergo desta maneira, que a gente, com os detalhes, com cuidado, com o tentar olhar o que ninguém viu, a gente já traz a inovação. Agora, na tecnologia, de fato, para mim, e eu acredito, a gente, antes de começar a gravar, comentei com o Naldo, que a gente sabe que no Espírito Santo, as indústrias, a maioria delas, são indústrias familiares, são empresas familiares e muitas pequenas empresas, né? Não micro, mas tem micros, mas a maioria é pequenas empresas. E quando a gente fala de pequenas empresas, a gente fala de pouca gente fazendo muita coisa, principalmente os donos da empresa, ocupam muitas funções, né? E quando a gente fala na tecnologia, o meu olhar sempre foi de, será que tem que ser muito dinheiro, muito investimento? E a gente, como pequena empresa, a gente fica com medo mesmo de dar passos, né? Mas o planejamento é fundamental nisso. Eu trabalho muito com pequena empresa, já tenho um carinho enorme pelo pequeno empresário, que já fui empresário também. Eu me lembro que o pequeno empresário, ele faz de tudo, né, cara? Ele compra, ele vende, ele faz operação, ele produz. E aí, um dos ativos principais que um pequeno empresário tem é ter uma boa pessoa que entende de, por exemplo, manufatura enxuta. Manufatura enxuta é como é que eu produzo diferente, como é que eu tiro os gargalos da minha produção, como é que eu tiro o tempo ocioso, como é que eu tiro restrições. Restrições eu tenho que fazer uma coisa, tenho que esperar para fazer a outra. Isso está vinculado muitas vezes à maneira como você desenhou o seu processo. Redesenhar o processo é aplicar tecnologia. É lógico, você começa limpando a casa e aí vai para a tal da transformação digital que as pessoas falam, né?
Transformação digital, perfeito. Você vai comprar tecnologia, vai ter computador, sensor, mas se você não limpa a casa primeiro, a transformação digital você acaba padronizando na eficiência. Por isso que começa com tecnologia simples, direto, com gente. Ronaldo, vamos falar de ecossistema de inovação no Espírito Santo? Como é que o Estado tem se destacado nesse cenário? O Espírito Santo é um local muito especial. Primeiro que nós temos aí uma juventude, um conjunto de empresas transitando para a segunda geração, que se destaca em competência e com uma ambição de crescimento muito grande. Temos um fundo soberano. Poucos estados têm isso. Nós temos uma articulação de cadeia. Temos grandes cadeias com grandes empresários em média e pequena se destacando. Temos startups surgindo na área de inteligência artificial pelos núcleos de computação autônoma aqui da UFES, do IFES, UVV, que traz um cenário de ponta para o Estado. Se a gente continuar nesse ritmo ajeitado, a gente vai fazer esse Estado voar. E você falou que, né, de cadeia, né, de várias empresas. Isso também passa pela colaboração, assim, as empresas trabalhando de forma cooperativa. Isso também pode nos apresentar e pode nos levar a um avanço maior, inclusive para essas empresas que são menores, com pouca gente fazendo tanta coisa? Quando você trabalha com inovação, as cadeias que mais adensam tecnologia e mais expandem o Estado são cadeias que são articuladas. Então, por exemplo, eu tenho um sistemista, um subsistemista, tem um componente, e o cara do componente translada, ele move para várias cadeias ao mesmo tempo. Nós temos aqui no Estado grandes operadores, seja celulose e papel, seja petróleo e gás, com empresas capixabas puxando ações importantes em energia. Temos o pessoal portuário. Quando eles articulam essa cadeia, abre espaço para o pequeno, para o médio crescer e um ajudando o outro. Então, crescimento via inovação e tecnologia é um jogo jogado juntos. E isso a gente está fazendo de maneira estruturada e crescendo cada vez mais no Estado. Seja usando universidade, Senai de inovação, Universidade de Pesquisa Básica, o ambiente de experimentação nas grandes empresas e as pequenas incorporando tecnologia. Isso é muito bacana e virtuoso. Eu ia te perguntar exatamente, né, o papel das universidades, das instituições nas pesquisas, nesse processo todo. Então, não foi em uma das suas respostas, mais de uma, o senhor fala sobre as instituições educacionais de uma maneira geral, né? A formação, do quanto é importante, desde a formação de novos profissionais no mercado, eles estarem já tendo contato com isso, estudando, né? Isso é chave, porque assim, tudo nasce, que o pessoal fala de dor, uma dor bonita, uma dor bacana. Dor bonita é que tem muito dinheiro dentro, tá, gente? Porque para o Estado crescer, o empresário se engajar, tem que ter dinheiro lá dentro. Quando tem uma boa dor, eu começo um monte de iniciativas. A universidade fazendo as pesquisas básicas, descobre fenômenos, caracteriza, ele tem lá um protótipo, aí vem o Instituto de Ciência Básica. Senai, um IFES na ciência aplicada, a gente transforma isso num protótipo. Põe na empresa, resolveu, vem uma empresa e toma uma startup. Essa startup ela cresce e esse crescimento fornecendo para uma grande cadeia vai fazendo todo mundo do Estado surgir uma nova camada de empreendedores, novas empresas de tecnologia. E aí você faz toda a rede do Estado de indústrias beber dessa fonte e todo mundo cresce junto. Então, universidade, Instituto de Ciência Aplicada, empresas puxando dores e o pessoal se estruturando em empresas, isso faz a gente rodar forte. Isso faz o crescimento. E faz o Estado se destacar e as empresas aqui só crescerem. Sem dúvida nenhuma. Agora, Naldo, quais as tendências tecnológicas mais impactarão a indústria nos próximos anos e como que as empresas elas podem se preparar para adotar essas tecnologias? Uma que, sem dúvida nenhuma, está mudando é a inteligência computacional autônoma baseada em GPT. Todo mundo usa o chat GPT e tal. E o que é isso? O GPT, inteligência artificial já existe há muito tempo. ChatGPT é uma linguagem que faz a máquina conversar com a gente. A máquina conversa, em linguagem natural. Ela pensa e fala. Quando entra esse mundo, entra um mundo de autônomos que a gente nunca viu. São autônomos que vão operar navios, vão operar operadores, vão empilhadeiras, vão operar um monte de atores, mas vão conversar comigo. E aí você tem uma chance de incorporar isso em vários pontos da indústria e abrir processamentos automáticos, seja de interface administrativa, operacional, que transforma a indústria inteira, não só a indústria como o comércio. E no Espírito Santo nós temos os principais centros desse no país. Quando você pega ali o LCAD, da UFES e outros operadores aqui, é onde está, assim, nascendo coisas fantásticas.
Então, inteligência de computação autônoma baseada em GPT é uma tecnologia que está transformando o mundo. Tem gente que morre de medo, mas o fato é que vai acontecer. Um segundo movimento é toda essa parte de nanocompostos, novos compostos estão surgindo. Cada vez a gente consegue mergulhar mais na molécula, mais coisas surgem, superfícies, novas funções. Junta inteligência com atuação, muda todo o padrão de relacionamento nosso. Agora, uma coisa a gente pode esquecer, que uma coisa transformacional é o comportamento humano. Eu ia falar, sabe o quê? Comportamento humano. Que você falou tanto da inteligência artificial, da máquina, né? Da automação. O medo do ser humano perder o seu espaço. Mas aí... Porque tudo isso está posto para servir a nossa interface humana. Então, quando você constrói inovações, você tem que se preocupar em isso está aplicado em que ponto do ser humano? Qual o prazer que ele sente? Qual a dor que você está removendo? Porque, no final, as soluções nossas são feitas para as pessoas. Então, entender um pouco mais de antropologia, tendências de comportamento, isso é uma parte de inovação fundamental, porque está falando em propor novos valores para a sociedade. E aí, todas as tecnologias de autônomo, novos materiais, vêm servir a pessoa. Se eu não consigo tocar as pessoas com as tecnologias, não tem valor, não adianta fazer nada. Vira invenção, patente, que no final nunca sai para lugar nenhum. A gente tem que lembrar que a tecnologia, quem está por trás é o homem. E, no final das contas, é para o homem também, né? Está servindo a esse propósito. E oportunidades, vamos falar sobre isso. Quais as oportunidades que a inovação oferece para a competitividade das empresas? Oferece em vários pontos. Por exemplo, você comentou qual que é a dificuldade da pequena e a média empresa dar saltos. Para você dialogar com esse mundo de tecnologia mais forte e trazer rápido a sua empresa, você tem que ter pessoas que têm mindset, modelo mental de pesquisa. Então, por exemplo, lá na federação nós temos um programa chamado Inova Talentos, que você consegue colocar um pesquisador dentro da sua empresa, trabalhando para você num custo muito subsidiado, que é um bolsista, e ele vai desenvolver um projeto, por exemplo, com a universidade. Então, ele traz o conhecimento para a sua empresa e aplica isso dentro da sua empresa. Quando você começa a criar esse canal, você cria na sua empresa a competitividade, construindo coisas novas que ninguém fez. Você cria um núcleo de P&D dentro da sua empresa. Você acessa fundo da FINEP, P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Você acessa fundo de FINEP, subsidiado. Você acessa um monte de fundos de apoio e fomento da ANP, da ANEEL. Centro de Pesquisa e Desenvolvimento é um ponto importante para as empresas terem. E a gente tem esse instrumento, por exemplo, Nova Talentos, que ajuda isso. E como é que as empresas, né, os empresários capixabas que estão nos ouvindo, eles podem acessar esse serviço? Esse é um serviço que faz parte do nosso portfólio enquanto federação. A gente trabalha muito forte na divulgação dele. E assim, eu já vivi na minha experiência empresas que rodaram isso e deram saltos assim, de começar com depois passaram a ter 5 pessoas sem P&Ds, começaram a rodar projetos de 3, 4, 5 milhões, construindo novos equipamentos, novas ofertas, porque incorporou dentro da sua empresa a capacidade de gerar produtos, aplicar tecnologia, desenvolver pesquisa, patentear. Um jogo importante saber patentear. Ô, Ronaldo, eu fico... espero que quem esteja nos assistindo, acompanhando a nossa entrevista, esteja conseguindo alcançar, dimensionar o quanto que isso é importante e que precisa ser planejado desde já. Na verdade, já começar a trabalhar, olhar isso com muita atenção, porque eu falo sempre também que as empresas, as mais antigas, as pessoas que comandam também são pessoas de outras gerações. E para entrar tudo isso que a gente conversou na cabeça delas, de que é preciso reavaliar a rota para os avanços acontecerem, é também muito difícil. É porque a gente usa muito uma linguagem rebuscada, sabe? E na verdade, o empresário tem uma linguagem reconhecida, é geração de caixa. O que assusta o empresário eu vou ter caixa para poder bancar e pagar os salários dos meus empregados, meus funcionários daqui a 2, 3 meses? E a inovação, muita gente fala no olhar de pesquisa e desenvolvimento, que é uma coisa que vai ser usada daqui a 2 anos, 3 anos. Distante. Aí você fala, mas compra essa tecnologia, mas quando que eu vou ter o retorno sobre ele? Então, saber a linguagem econômica, argumentando a linguagem, quem tem que pagar o salário do mês que vem, e trazer tecnologia para ser rápida na aplicação, rápida na venda, é fundamental. Então, nós, como pessoas que operam inovação mais intensamente, nós lá no Senai olhamos e ajudamos o empresário a pensar sobre retorno sobre investimento,
Só adquire se você vai ter o retorno no ciclo que você precisa. Inovação não é modismo, não é um processo que eu ponho porque é bonito, porque tem que gerar resultado na empresa. Selecionar bem isso é fundamental. Qual a tecnologia que serve para mim, para o gargalo que eu tenho, para a dor que eu tenho? Por isso que eu falei, a dor que mais importa é aquela que tem densidade econômica. Quando eu resolvo, aparece no caixa. Me dá investimento novo para poder crescer. E isso dá um movimento positivo. A gente vai caminhando para o final. Acho que se você quiser complementar algo que não foi que eu não te perguntei a respeito disso, é um assunto que eu ainda estou pesquisando, então eu fico assim, sempre querendo beber mais dessa fonte e também para poder dividir com quem está nos assistindo, né? Eu acho que a mensagem central que a gente já citou aqui é esse mundo atual de tanta transformação, seja digital, materiais, mercado, imposto, é um mundo VUCA, volátil, instável, complexo, ambíguo. E hoje, de um mês para o outro, muda tudo. O único jeito no mundo para você resolver isso é trabalhar em rede. E hoje não existe nenhuma solução entregue de ponta que não foi construída com multi-atores. Então, saber jogar em time, saber atrair uma federação das indústrias, o Senai, uma UFES, um parceiro, uma outra empresa e construir coisas juntas é a solução que nós temos. Inovação raramente vai ser feita solitariamente hoje em dia. É muito risco, porque o cenário muda muito. Então, se tiver que ter uma mensagem central, vamos inovar em grupo. Essa é a diferença que vai fazer para a gente conseguir ter sucesso. Para o pequeno e micro, então, mais ainda, gente, que aí o troço é de sobrevivência, né? Não dá para caminhar sozinho. Ninguém caminha sozinho e a tecnologia e a inovação mostram isso também. E olha que às vezes parece que está distante de nós, mas está cada vez mais perto e nós precisamos cada vez mais aproximar. Tenho no Senai, na Findes, no IEL, um parceiro para isso. Seja no Nova Talentos, seja no Brasil Mais Produtivo, seja na pesquisa mais profunda, seja buscar financiamentos para fazer sua inovação. Nós estamos aqui para apoiar o desenvolvimento do Estado, tá bom? Que bom. Eu te agradeço, Naldo Dantas, gerente executivo de tecnologia e inovação da Federação das Indústrias do Espírito Santo. Eu espero que vocês, assim como eu, tenham aprendido muito e tenham visto a necessidade de buscar logo cada vez mais e de preferência em cadeia, porque ninguém sozinho consegue nada. Em rede é fundamental. Obrigada, Naldo, muito obrigada. E obrigada a você que continuou com a gente, que mais uma vez esteve com a gente nesta terça-feira. Eu te encontro terça-feira que vem. Uma conversa leve, gostosa, mas sempre com o mesmo objetivo, informar. Até semana que vem.